com o fim de compreendermos melhor o quão justo é o nosso Deus e como aplica sua justiça, nós iremos olhar para a Bíblia nessa manhã como um todo. Pois o estudo de uma parte dela, ou de uma carta, ou somente de um versículo, pode nos levar a conclusões erradas a respeito da justiça de Deus e da obra que Cristo fez na cruz. Então, neste que será o nosso terceiro ponto, nós iremos olhar para o período anterior à lei de Moisés. E eu vou apenas, é claro, passar por cima dos eventos para destacarmos o Deus justo fazendo justiça. E eu volto aqui a dizer a você, o mesmo Deus que criou o mundo, o mesmo Deus que nós vamos ver fazendo justiça neste período que antecede a lei, é o mesmo Deus de hoje. E é o mesmo Deus que vai nos julgar quando estivermos frente a frente com Ele diante o tribunal, segundo diz o texto de Apocalipse, no grande dia do Senhor. Então nós vamos olhar agora, neste ponto 3, da criação ao êxodo. Nós vamos só passar por cima, tá? Eu não vou ficar lendo os versos. Neste período não existia ainda a lei de Deus. Lembra que a lei de Deus foi entregue por Moisés. Nós estamos do período da criação e nós vamos chegar até aqui o momento da lei, tá? Então, não existia a lei. Contudo, nós vamos perceber o quê? Que Deus vai corrigindo e punindo os homens na medida de suas maldades. E eu quero então que vocês vão prestando atenção na história. Eu vou só narrar ela de uma forma muito resumida, mas você que já conhece a história, você vai logo identificar. A Bíblia começa narrando a nós que Deus criou o mundo perfeito. Mas lemos em Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva decidiram viver segundo seus próprios desejos, se tornaram o Senhor de suas vidas. Deus havia dito para não comerem do fruto da árvore, eles decidiram ir lá e vamos comer, e comeram. O ato de rebeldia deles condenou toda a terra, não só eles, toda a terra ao caos. E vemos Deus num ato de justiça e proteção, punindo-os e os expulsando do paraíso. Então Deus vem e pune Adão, pune Eva, pune a serpente, declara que toda a terra se tornou maldita por causa do homem e os expulsa do paraíso. Deus tem um ato de misericórdia para com o ser humano. Ele não matou Adão e Eva, extinguiu, mas ele os puniu e os expulsa do paraíso. Em Gênesis, na sequência 4, narra para nós que agora fora do paraíso, Adão e Eva geraram filhos. Um destes filhos se chamava Caim. E Caim, invejando lá o seu irmão, decidiu matar seu irmão chamado Abel. Mais uma vez nós vamos ver Deus que entra nessa história, e ele então pune Caim, de tal forma que tudo que Caim viesse a plantar, não vingaria. Deus fala para ele, todo o seu esforço, toda a sua obra, tudo que você plantar daqui em diante, não vai mais frutificar, não vai dar vida. Deus pune o ato dele. Mas Deus também mostra a sua misericórdia. E Deus então diz que para que ele não fosse assassinado, assim como ele havia feito com seu irmão, Deus então decide colocar sobre ele uma marca. Nós não sabemos exatamente o que era essa marca, mas essa marca visava proteger Caim para que ele não fosse também assassinado, como ele havia feito com o irmão. Então Deus pune e Deus tem misericórdia. Em Gênesis 6, nós vemos que a maldade do homem se multiplicou na terra, de forma que Deus então decidiu punir os homens à morte com um grande
dilúvio. Neste período, ele faz uma aliança com um homem chamado Noé. E decide então salvar Noé e a sua casa. A Bíblia descreve para nós que Noé era um homem justo. Noé é orientado por Deus, então, a fazer uma grande arca, onde ele pudesse colocar um casal de cada espécie de animais, e a sua família pudesse ali também ser salva do dilúvio. Nós vemos punição, mais uma vez, sobre toda a terra, sobre os homens, e mais uma vez Deus demonstrando misericórdia, resgatando então aquela família, para através daquela família, dar continuidade à espécie humana. Em Gênesis 11, os homens se unem na construção de uma grande torre, com o fim de chegarem ao céu e tornarem os seus nomes famosos. E dessa forma, eles pretendiam não se espalhar mais pela terra. Deus havia ordenado aos homens para se multiplicarem e se espalharem por toda a terra. Mais uma vez, um ato de rebeldia dos homens. E além da soberba, que aí está clara, querendo achar que eles iam chegar à casa, à habitação de Deus, construindo obra com as suas próprias mãos de tijolos. Deus se volta contra esta obra, e Deus então decide, nesse dia, confundir os homens, distribuindo entre eles línguas diferentes. Por isso, essa torre se chamou Torre de Babel, pois Deus confundiu e os espalhou por toda a terra. Mais uma vez, um ato de punição pelo que eles estavam fazendo, e ao mesmo tempo uma misericórdia de Deus, porque Deus faz com que eles se espalhem pela terra, conforme era o projeto dele. A partir de Gênesis 12, nós temos o início então do projeto divino de construir uma nação, através da qual ele, Deus, poderia ser conhecido, e a sua vontade aos homens ser revelada. Então, depois de todos estes episódios que nós aqui narramos, Deus decide então construir um povo, formar uma nação. E aí então o que ele faz? Ele escolhe um homem chamado Abrão, e diz para Abrão que a partir dele, ele iria abençoar todas as famílias da terra, e iria então construir agora uma nação, um povo para ele. A ideia era que através deste povo, descendentes de Abrão, o nome de Deus fosse conhecido por todos os demais povos, e Deus fosse adorado pelos demais povos, a partir da descendência de Abrão. Abrão passa a se chamar Abraão, por causa de sua fé e da sua relação de amizade com Deus. E ele se torna o pai, então, da fé e pai da nação de Israel. Durante este período, isto é, até a chegada de Moisés, o povo, os descendentes de Abraão, vão vivendo uma história de peregrinação, até que eles vão parar no Egito, por causa de uma grande seca, e se estabelece naquele lugar. Mas eles começam a crescer e se multiplicar na terra do Egito, e o faraó, com medo deste povo que agora havia se tornado muito grande, e ele pensou o seguinte: este povo está tão grande, que de repente eles vão tomar o Egito de nós, então nós vamos agora tratá-los como escravos, vamos fazer este povo sofrer, vamos recriminá-los, vamos assim dizer. Essa era a ideia do faraó. E o povo então começa a clamar a Deus, e Deus ouve a oração deste povo, e Deus decide libertar então este povo do Egito, para que eles pudessem então ir
para uma nova terra e a promessa que ele havia feito a Abraão se cumprir. Essas narrativas que nós vimos têm que despertar em você temor a Deus. Ao descrevê-las aqui, o meu objetivo é esse: que você aprenda, se desperte em sua mente, em seu coração a ter temor. Você não pode viver a vida de qualquer forma. Você não pode viver a vida ferindo os seus irmãos. Você não pode viver a vida abraçado com o pecado, flertando com a injustiça, porque Deus é justo e Ele cobrará a justiça de todos os nossos atos de injustiça. Cada palavra, Jesus falou isso, que você proferir, você vai ter que dar conta a Deus. E se você conseguiu perceber, eu estou dizendo novamente, esse Deus que criou, que já no princípio, decidiu moer o Filho numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, é o mesmo Deus que olha para nós hoje. É o mesmo Deus que vai nos colocar diante dele no final dos dias para sermos julgados. Esse Deus que, se foi necessário destruir Sodoma e Gomorra, Ele destruiu. Esse Deus que fez com que Canaã fosse sacrificada por causa de suas obras de injustiça, para que o povo de Israel se estabelecesse ali. É o mesmo Deus que vai nos julgar. Então não fica brincando de ser crente. Você um dia vai se arrepender, se você continuar vivendo segundo o seu coração, e não segundo o coração de Deus, porque o dia do julgamento chegará.